está aqui no livro de Atos 12, a começar pelo versículo 5. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouco de Pedro, né? Vamos falar de Pedro, porque Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, usadíssimo por Deus, né? Que logo após a descida do Espírito Santo, a primeira voz foi a voz de Pedro, né? Para estar ali falando sobre o Espírito Santo de Deus. E como nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus está na frente, Deus ele faz a obra. Amém? Graças a Deus. Vamos começar a ler aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. E diz assim, vou começar pelo 5, pelo versículo 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Nós vamos falar de oração, irmão, nesta noite, porque a oração é tudo, né? A oração é tudo. Quando oramos, o nosso Deus, ele responde. Quando nós oramos com fé, Deus ele responde. Foi o que aconteceu. Enquanto Pedro estava sendo guardado, a igreja estava orando pela vida dele. Porque naqueles dias estava tendo aquela perseguição que todos os irmãos já leram a palavra, sabe, como Herodes se levantou, Tiago já teria sido morto, né? E Pedro estava guardado. A palavra diz que Pedro ele estava guardado porque o Herodes ele queria matar Pedro também. Mas o plano dele nunca ia dar certo. Porque aí o plano é do Senhor. E Deus tinha planos na vida de Pedro. Ainda tinha muita coisa para Pedro fazer. Então jamais o plano de Herodes iria dar certo. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e como uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Amém? Graças a Deus. Algo aqui, irmão, muito importante. A palavra do Senhor diz que Pedro dormia. Para dormir preso entre dois soldados, tem que estar muito em paz, tem que estar tranquilo. E o que é que acontece? Por que Pedro estava tranquilo? Porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. É o que acontece conosco. Quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, nós estamos tranquilos. Não há mal que nos venha atribular. Nós possamos até estar atribulados, mas não desanimados, como diz a palavra do Senhor. E ele tinha certeza que Deus ia fazer algo na vida dele. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia como Deus tinha usado ele ali na cura do coxo, ali no Templo Formosa. Ele sabia quanto Deus já tinha usado ele. Pedro, quando ele tocava a mão, o Espírito Santo tocava na pessoa. Ele orava e tocava na pessoa e era cheio do Espírito Santo. Então, irmão, é um motivo para que nós continuamos a orar. Vivendo esses dias de tribulação, nós não podemos deixar de estar orando, de estar buscando o Senhor, abraçar com muita fé. Pedro, ele abraçou a fé de tal forma que Jesus, ele enchia ele do Espírito Santo. E por isso aconteceu, porque jamais ele seria liberto daquela forma se Deus não estivesse com ele. Não foi mão de homem que libertou Pedro, irmãos, foi o próprio Deus, foi o próprio Deus. Não precisou ninguém ir lá falar com nenhum advogado, não precisou, irmão. O próprio Deus foi lá e libertou Pedro. Foi algo assim tremendo. Imagina, irmãos, naqueles dias, depois daquela perseguição, como o povo ficou quando viu acontecer. Como diz na palavra, que o alvoroço foi muito grande, né? Depois que Pedro foi solto.
Graças a Deus. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Graças a Deus. E aqui Deus fala, e aqui diz: Pedro é livre da prisão. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, graças a Deus. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. Irmão, dá para pensar nisso, irmãos? Não precisou ninguém bater no portão. O portão abriu automaticamente, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero dizer com essa palavra, quando você busca Deus, quando Deus está no controle, a porta abre automaticamente. Você não precisa ficar batendo na porta. A porta vai abrir automaticamente. Ele não fez nada. Simplesmente a porta abriu. E ele pôde passar. Como se alguém tivesse ali abrindo a porta. E tinha sim. O próprio Deus estava ali abrindo a porta para Pedro. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Aqui no versículo 11 diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Até o Pedro ficou tão assustado. Para ele estava achando que era uma visão. É como você está dormindo, está sonhando e acordar e ver aquilo acontecer. Ele, na cabeça dele, estava tendo uma visão, mas era real, porque o Espírito Santo de Deus estava na frente. Meus irmãos, em nome de Jesus, quando você está cheio da graça de Deus, quando o Espírito Santo de Deus está no controle da situação, você não precisa temer, você não precisa ficar sem dormir. Você viu que Pedro, ele dormia ali entre dois soldados. Pensa em alguém dormir preso do lado de dois soldados tomando conta. Irmão, é muita paz, é muita tranquilidade. E nós só temos essa tranquilidade se o Espírito Santo de Deus estiver na nossa vida. O mundo pode estar se acabando, mas você tem paz, porque Deus está contigo, irmãos. Em nome de Jesus, vamos continuar orando nesses dias de tribulação. Nós não sabemos, irmão, até quando. Nós não sabemos o que ainda vamos enfrentar. Mas nós temos que continuar orando, buscando a Deus. Abraçar nossa fé. Em nome de Jesus. O dia está difícil? Ore mais. Está orando? Ore mais. Busca mais o Senhor. Crê mais em Deus. Tem que crer mais em Deus. Saber que Deus está no controle de tudo. Ele não vai te abandonar. Nada vai acontecer contigo, meu irmão. Quando eu e você estamos ligados na presença do Senhor, Deus, ele está ali, ó, nos seguindo. A mão do Senhor está na nossa direção. E quando o Senhor estende a sua mão, nenhum mal tem poder para nos atingir. Amém? Graças a Deus, aleluia. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, imagine, para e pense. Nos dias de hoje, Tiago já tinha sido morto. Pedro estava guardado para ser morto. A perseguição estava tão grande e não ia parar por aí não, porque era guerra. A palavra diz que na época era religiosidade, mas tinha os políticos atrás. Então, os próprios judeus gostaram de ver o que estava acontecendo. Então, só Deus para fazer o que ele fez, livrando Pedro. E graças a Deus. Por quê? Porque na casa de Maria, com certeza, todos os dias se reunia para a oração. Amém? Graças a Deus. Todos os dias reuniu
reunia para a oração. E isso é um costume que nós temos que ter. Se reunir para a oração. Para que Deus possa estar tomando conta. Para que Deus possa estar no controle. Nós temos que orar todos os dias. Nós temos que orar constantemente. A palavra diz que fazia incessante oração. E com a oração nada pode. Só Deus, porque Ele tem nos dado força. E se a força estiver pequena, vamos buscar. Porque, irmãos, é assim. Ninguém pode dizer, eu gosto de orar. Dificilmente alguém fala, eu gosto de orar. Eu gosto de dobrar o meu joelho 3 vezes ao dia. Mas você pede, insiste. Temos que pedir e insistir. Porque a nossa obrigação é orar. Mesmo que você não queira. Mas toma atitude. No momento que você toma atitude e diz, eu vou orar, Deus coloca um anjo do teu lado. Porque a palavra diz que nós não sabemos orar como deve. Mas o Senhor, Ele intercede por nós. Então, irmãos, nós temos que tomar atitude. Aos dias está difícil, vamos orar. A porta está fechada, vamos orar. Porque não há impossível para Deus. Foi através da oração que Deus abriu as portas. Não precisou ninguém bater, mas o próprio Deus abriu as portas, libertou Pedro daquela prisão. Amém? Eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que libertou Pedro daquela prisão é o mesmo Deus que liberta o povo dele nos dias de hoje. Porque Deus não mudou. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Muita gente fala, mas isso foi só... Não. Foi naqueles dias e será agora também. Sempre foi. Sempre Deus abriu as portas. Sempre Deus cuidou daquele que ora, daquele que busca, daquele que tem compromisso com Deus. Amém? Graças a Deus. Inclusive, nós temos que pensar que quando nós voltarmos a congregar, nós temos que ter mais compromisso com a obra de Deus. Nós temos que buscar mais. Viu, irmão? Nós temos que buscar mais. Muitas pessoas hoje em dia já não se preocupam mais no horário de chegar na casa do Senhor. Faz as coisas de qualquer jeito, tá certo. Que tem alguém que não pode estar ali no horário. Mas quem pode, irmão, tem que correr, buscar. Chega lá já dobrar o seu joelho, porque Deus, Ele vê. Deus tem prazer no servo e na serva dEle, que tem compromisso com Deus. Ainda que você faça pouco, mas você faz direito. Ainda que você faça pouco, faça com amor. Qualquer coisa que nós formos fazer para o nosso Deus, porque Ele está vendo, o nosso Deus, Ele tem nos segurado, Ele tem nos guardado. Em nome de Jesus, irmão, vamos buscar mais a Deus. Não vamos perder para o inimigo. Vamos ganhar porque nós somos vencedores. A luta pode estar travada, mas se nós buscarmos a Deus, incessante, como a palavra que falou, o negócio era feio, o negócio era sério. Eles tinham visto alguém morrer, irmãos. Servo do Senhor morrer a fio de espada. E Pedro já estava guardado para ser morto também. Mas eu creio, em nome de Jesus, que foi o próprio Deus que guardou Pedro ali, porque Pedro não podia morrer. Ainda não era o tempo de Pedro morrer. Tinha muita coisa ainda para Pedro fazer. Inclusive a palavra diz assim, que Pedro, ele foi líder da igreja primitiva em Jerusalém. Era muita coisa. E considerando tudo que ele já tinha feito, mas muitas coisas Pedro ainda ia fazer. Então ele não podia morrer. Então não se preocupe não, irmão. Não se preocupe não. Vamos tomar cuidado sim, mas não fica aí morrendo, perdendo sono. Tem pessoas que não estão nem dormindo, com medo de ser pego por esse vírus que está atacando todo mundo. Mas se Deus não permitir, não vai ter. E te digo mais, isso só está acontecendo, é permissão de Deus. Deus está ensinando o povo dele. Deus está falando com o povo dele, me busca, me busca, me busca, que eu vou te livrar. Quando você tiver um tempinho, você volta lá atrás na Bíblia, pega a Bíblia no livro de Levítico 26, de número 14 em diante, e você vê o que Deus está falando. Deus está nos ensinando. Deus está nos preparando. Deus está mandando nós buscar mais e mais. Não tem mais nada, irmão, que venha nos agradar. Vamos buscar o nosso Deus. Vamos estar firmes com Ele. Para que quando a tribulação vier, nós possamos estar livres. Deus possa estar segurando em nossas mãos
Amém? Deus possa estar nos livrando. E tudo isso para a glória de Deus. Graças a Deus eu posso te dizer que eu passei dias difíceis. Como nós pedimos oração, a igreja ficou sabendo, meu filho foi internado. Mas eu vou dizer para vocês, graças a Deus, por todos que oraram, eu orando, e um certo dia, o médico falou que ainda ia deixar meu filho lá mais uns dias, e eu fui orar, porque eu ligava para ele, todos os dias, 9 horas da manhã, e naquele dia orei, estava orando, e de repente, quando eu liguei, Deus falou comigo, ora com ele. Eu perguntei, Gil, como você está aí agora? Mãe, eu estou sentado. Você pode dar a mão para mim? Ele falou, posso. Eu falei, então vamos orar. Você deu a mão para mim? Deu. Minha mão está levantada e a sua está também. Então vamos orar. E começamos a orar. Eu comecei a orar. Aí no meio da oração, veio para mim, no meu coração, chama o nome dele e manda ele ficar de pé. E foi essa palavra que veio no meu coração. Essa mesma palavra que eu estou lendo agora. E de repente eu pegada ali na mão do meu filho, ele de lá e de cá, né? A distância, mas espiritualmente estávamos ligados, né? E eu comecei a orar. E aí eu chamei pelo nome dele. Falei, Gil, em nome de Jesus, levanta. Levanta daí agora. Não era para você estar aí, Gil. Não era. Não era. Não era. Deus não queria isso para você. Mas se você está, você vai sair daí hoje. Em nome de Jesus. Confia em Deus agora. E aí acabamos a oração, falei, como você está? Ele falou, mãe, estou melhor, amém? Graças a Deus. E ele ainda ia ficar lá uns dias. Daí a pouco, irmãos, em nome de Jesus, antes das 3 horas, a minha nora liga, Maria, o Gil já está em casa. Aí eu só tive que dar glória a Deus, e dei muito glória a Deus, porque ele ainda ia ficar lá, mas no momento que eu chamei, Deus mandou e obedeci. Chamei pelo nome e ele levantou. E para a honra e a glória do Senhor Deus, ele está bem, está em casa, está bem. E nós só temos que agradecer ao Senhor. Mas, irmão, nós temos que orar, confiar, principalmente, porque não adianta orar sem fé. Na hora que eu orei, que eu estava orando, eu já sabia que Deus ia libertar ele dali. Então, o mesmo Deus que libertou Pedro da prisão, é o mesmo Deus que nos liberta a cada dia. Tem pessoas que estão preso, não está preso numa cadeia, mas está preso nos seus pensamentos negativos, está preso numa enfermidade, está preso na dificuldade, está preso na falta de fé. Uma hora crê em Deus, outra hora não. Bota Deus na tua vida totalmente. Começa a pensar no Senhor totalmente, irmão. Em nome de Jesus. É Deus no controle. E quando Deus está no controle, não tem para ninguém. É Deus, em nome de Jesus. Busca o Senhor. Eu não sei como você está aí agora, mas eu estou te pedindo, em nome de Jesus, confia no Senhor totalmente, porque Ele vai entrar na tua vida. Ele vai fazer uma obra. Eu não sei no que tu tá preso, irmão. Eu não sei. Mas se tem alguém preso em alguma coisa que não é de Deus, sai agora. Eu te mando, levanta agora. Em nome de Jesus. Que da mesma forma que aquele portão abriu automaticamente, Deus também vai abrir para você. O teu problema agora mesmo vai cair em nome de Jesus. Que da mesma forma que aquelas correntes caíram dos pés de Pedro, o problema também vai cair na sua vida, eu creio. Eu tomo posse da minha vitória e você também toma posse da sua vitória. O nosso Deus é Deus poderoso, Ele é Deus de já. Tu sabe o Deus que nós servimos. Então vamos buscar, vamos crer, vamos abrir mais o nosso coração, vamos nos dedicar mais a Deus, irmão. Em nome de Jesus, nós não vamos perder. Quanto mais você busca, você recebe. Não há impossível para o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão. Isso foi quando ele chegou, que estava todo mundo orando. E quando a menina abriu o portão, saiu para abrir o portão,
ela ficou tão assustada, porque ela não acreditava. Ela começou a dizer que era o anjo de Pedro. Não o próprio Pedro, mas que era o anjo de Pedro. Porque a Bíblia diz que naquele tempo, o povo de Israel, eles tinham o costume de dizer que cada um tinha um anjo cuidando. Então a menina achou que tinha um anjo cuidando de Pedro. Mas era o próprio Pedro que estava ali, amém? Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Graças a Deus. Sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço e entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Amém? Graças a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi essa palavra que o Senhor mandou.